Hoje, muitas pessoas estão reclamando de cansaço, fadiga, aquele estresse mental, aquela falta de vontade de fazer coisas básicas, falta de vontade de ir para o trabalho, falta de vontade de fazer uma atividade física, aquele sono que não tá bacana. Por que será que isso tudo está acontecendo com a gente? Quem vai contar tudo isso e dizer como a alimentação pode ser uma grande aliada nesse assunto é o Dr. Ricardo Zanutto, que é nutricionista e fisiologista. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite novamente. Prazer sempre recebê-lo. Obrigado. Nós viramos mais do que fãs do trabalho do Dr. Ricardo, essa que é a verdade, porque ele explica que é uma coisa. Aí todo mundo escreve depois pra gente, uau, agora sim eu entendi todo o processo e o ciclo, porque a gente precisa de explicação. Então, quando explica bem, é claro que vai ter sempre um espaço aqui no nosso programa, todas as quartas-feiras. O Dr. Ricardo está aqui para contar exatamente isso. Mas vamos começar do início, então. Vamos. Por que hoje as pessoas têm se queixado tanto de falta de vontade, de cansaço, de fadiga, de preguiça? Né? Resumindo, por que a preguiça está tomando conta aí da galera? Ok, Carol. Bom, é importante a gente levar em consideração que a rotina das pessoas nos dias de hoje, elas estão uma loucura, né? Ninguém mais consegue dormir as famosas 6, 8 horas por dia. As pessoas trabalham demais, às vezes as pessoas têm 1, 2 trabalhos, né? Então você começa a associar uma série de fatores que vão ao final do dia levar a esse cansaço. As pessoas hoje, elas são extremamente inativas, então até a prática regular de exercício já é uma coisa que atualmente virou luxo. Então você tem uma prática restrita dos exercícios físicos e, evidentemente, a alimentação ela tem um papel fundamental nessa questão do cansaço, né, de estar mais disposto. E por que a gente fala tanto da alimentação e há um enfoque muito grande na alimentação hoje? Porque uma série de estudos vem mostrando que se alimentar adequadamente acaba ajudando demais, tanto essa questão do cansaço, mas como também da memória. Então, o que acontece? Hoje, se a gente para pensar, a pessoa ela está no trabalho, ela não tem tempo de comer. Se ela tiver o tempo para dar uma saidinha, geralmente ela vai aonde? Numa lanchonete, ela vai numa padaria. O que ela procura para comer? Geralmente um sanduíche. E esse sanduíche não é aquele tradicional pãozinho, né, integral com queijo branco. Se come um misto quente, um americano, com uma Coca-Cola, com um refrigerante, com alguma coisa... Uau, batata frita. Batata com tudo. Tudo que tem um monte de açúcar, um monte de coisa que no final vai acabar fazendo o quê? Com que essa pessoa realmente não tem o benefício da alimentação. Então hoje, além de todo mundo ter uma rotina extremamente puxada, a alimentação ela vem completamente errada. E aí a alimentação ela vai se associando, né, a esse cansaço. Puxa vida, eu não como direito, eu não consigo ter energia suficiente para terminar meu dia. Perfeito. Né? E você acha que isso também tem aumentado o número de pessoas desnutridas, que apesar de acima do peso, estão desnutridas? Sim, hoje existe, assim, as pessoas que estão acima do peso, muitas vezes, elas têm falta de nutrientes essenciais. E tem tudo a ver, até legal você citar isso, porque existem muitas pessoas que elas têm um peso de balança extremamente alto, só que falta micronutrientes essenciais, entre eles os monoinsaturados, as gorduras poliinsaturadas, os carboidratos considerados do bem também, né, os integrais. Então sim, hoje essa associação de cansaço, principalmente nessa pessoa que tem um pouco a mais de peso, acaba sendo maior ainda porque a pessoa que é mais pesada, ela tem um gasto energético maior para manter também aquele peso, principalmente com a locomoção, com as atividades do dia a dia. Acaba ficando tudo mais difícil. Tudo mais difícil. E ela normalmente se alimenta extremamente mal. E é exatamente nesse contexto que a alimentação ela vem ajudar muito, tá? Não só a alimentação, como uma série de outros fatores, entre eles o sono, né? É importante que se durma adequadamente para que tenha uma recuperação. Nós costumamos falar que durante o sono, o cérebro praticamente ele se desliga, né? Daqueles sentidos, das ações mesmo, mais sensoriais. E ele relaxa exatamente naquela fase onde você tem processamento, armazenamento da memória. Aí você pega um sujeito que chega em casa à tarde, vai para um computador, fica até 1h da manhã e acorda às 6 horas da manhã no outro dia para ir trabalhar. Já era. Acabou, né? Ele não consegue ter concentração no outro dia e isso acaba atrapalhando bastante. A atividade física regular, ela é fundamental. Uma série de estudos, Carol, mostram que quando você pratica exercício, e não precisa muito, viu, gente? É um pouco, né? Um pouco, 30 minutos diários de caminhada já é capaz de aumentar toda a oxigenação para o sistema nervoso central. Subir e descer as escadas do prédio, por exemplo? Já ajuda pra caramba. O problema só do subir e descer é que tem que levar alguns fatores em consideração. Se a pessoa estiver muito acima, já estiver obesa, isso pode ter pode prejudicar
prejudicar algumas articulações. Então, é importante que ela tente fazer, às vezes, inicialmente num terreno mais plano, para não ter dores, esse tipo de coisa. Dores na lombar, que é típica de quem está com excesso de peso, né? Então, a atividade regular, já se sabe que ela aumenta também a oxigenação do sistema nervoso e vai melhorar essa questão do raciocínio, vai diminuir esse cansaço e vai melhorar, de forma geral, né, o dia a dia do sujeito. Certo. E nesse contexto, o que hoje muitos estudos mostram, né, que tem uma série de alimentos bem pontuais que atuam diretamente na questão memória e cansaço. E eu trouxe alguns, né, Carol, para a gente discutir um pouquinho. Exatamente. Olha só coisa boa. Só coisa bacana e extremamente nutritivas, tá? E eu queria ressaltar alguns, principalmente os ovos. Os ovos, por que os ovos estão aqui? Então, o ovo é muito engraçado, né? Que a gente já fez pauta aqui, que a gente falou aí, não mal do ovo, mas que tem que tomar um certo cuidado para não exagerar no consumo do ovo, porque a gente sabe que tem colesterol. Mas, então, o que é bom no consumo do ovo? Então vamos lá, Carol. Existe também uma série de estudos hoje que mostram que os ovos, né, de uma forma geral, eles são extremamente importantes e principalmente para a memória. Por quê? O ovo, embora tenha, né, ele já foi muitas vezes aí criticado, embora ele realmente tenha o colesterol, para se ter uma ideia, um único ovo ele tem em média de 230 miligramas de colesterol, sendo que a recomendação diária é em torno de 300 miligramas. Já se sabe que desse colesterol, ela não é absorvida pelo intestino. Há uma Sério, uma boa parte. Há uma estimativa que só 1/3 do colesterol que é contido na gema do ovo é absorvido pelo nosso intestino. Então, se ele tem 230 miligramas, na verdade você vai absorver em torno de 70 miligramas. Gente, então isso que você está falando, isso é novidade total. Isso a gente nunca tinha comentado aqui no programa. Então, quem gosta muito do ovo e teve que diminuir o consumo do ovo, achando que esse colesterol poderia prejudicar quem já estava com colesterol elevado, colesterol ruim, pode então continuar consumindo? Pode. O que acontece é assim, o ovo, como eu falei, só 1/3 desse colesterol é absorvido. E grande parte do colesterol do nosso organismo, na verdade, é produzido pelo nosso fígado. Quase que 80% do colesterol sérico, né, aquele que fica circulante, é o fígado que produz, e independente do que você coma. Né? Porque se fosse assim, você concorda que um vegetariano jamais teria problema de colesterol elevado? Verdade. E há vegetarianos que sim, têm colesterol elevado, mesmo não ingerindo nenhum tipo de gordura de origem animal, tá? Então, os ovos, embora ele tenha o colesterol, ele é muito importante na nossa dieta, não só por essa questão de não absorvê-lo, mas o ovo também tem um componente muito importante chamado colina. A colina, tá? Ela é um derivado de um aminoácido do nosso corpo e a colina, ela é parte integrante de um dos principais neurotransmissores do nosso sistema nervoso, que é a acetilcolina. Então, um ovo, ele tem 130 miligramas. Mas na gema? Na verdade, a colina, ela está no ovo inteiro, tá? 130 miligramas é quase que 1/4 da colina necessária para o dia todo. Então, hoje existem alguns estudos que mostram que alguns animais, até ratos, né, no caso, de laboratórios, que foram, né, que tiveram uma oferta do ovo ao longo, né, de determinado período, eles tiveram, inclusive, melhora na sua resposta à memória quando submetidos a alguns determinados tipos de teste. Então, o ovo, além também da colina, é importante a gente ressaltar que o ovo ele é riquíssimo em proteínas de alto valor biológico. A gente não pode ignorar isso. Para você ter uma ideia... Desde que não seja frito. Ah, não. Fritou o ovo, fritou não. Fritou, acabou. Não, tem que ser aquele ovinho mexido, né? Você usa uma panela antiaderente, não precisa nem pôr óleo se quiser. Você pode simplesmente mexer ele com um temperinho, um cheiro verde, uma salsinha, um pouco de tomate, cebolinha picada, que é uma delícia, tá? Ou até bater mesmo como se fosse uma omelete, mas sem colocar gordura. Sem colocar gordura. Um outro detalhe que é importante, foi bom que você lembrou, Carol, é em relação à ingestão do ovo cru. Tá? Muita gente, às vezes até praticantes de atividade física, usa muito o ovo porque ele é uma fonte de proteína de valor biológico elevado. Ele tem muito aminoácido chamado leucina, que é um dos principais aminoácidos da nossa musculatura. E muita gente até usa ele cru. Né? Então mistura no shake e tum. Sabe aquela história do Sylvester Stallone, quando ele fez o Rock? Sei. Então tem gente que leva aquilo muito a sério. Bate aquilo tudo. E vai que vai. E vira. E vira, O problema é que o ovo tem avidina. A avidina é uma substância de proteção do próprio ovo. E quando você ingere esse ovo cru, essa avidina acaba diminuindo a absorção das vitaminas do complexo B do próprio ovo.
Isso não é legal, porque o ovo também é extremamente rico em vitamina B1, ele também é rico em vitamina B3, B6. Então você acaba diminuindo a absorção efetivamente daquilo que o ovo também poderia te ajudar, então, além da salmonela também, né? Da salmonela, isso que eu ia te perguntar. Que também pode ter contaminação por salmonela nele cru. A contaminação, e é seríssimo, né? É seríssimo, sim. Pode... uma infecção alimentar. E aí pode causar riscos e danos mesmo, levando até a morte do sujeito. Então o ovo tem que tomar muito cuidado. Não é uma coisa bacana. Mas o que eu queria te perguntar também do ovo é o seguinte, aqui a gente tem, quando a gente vai comprar o ovo, aproveitando, tem diferença do ovo branquinho, do ovo caipira, quando falam, existe mesmo essa diferença, pensando no valor nutricional do ovo? Então, o ovo em si, pela casca, não há diferença nenhuma. Na verdade, a casca, quando ela é branquinha, simplesmente é uma casca mais frágil. Ela quebra mais fácil. Então, é uma questão de durabilidade do próprio ovo. Entendi. Tá? Dele ser caipira ou de granja, há sim uma diferença. Na verdade, essa diferença ela é minimizada pelos criadores, porque eles suplementam aquela galinha para ela fazer um ovo de valor nutricional equivalente, tá? Mas se diz que o ovo caipira é um ovo onde você tem uma alimentação livre. Então, aquele ovo teria uma quantidade maior, principalmente de vitaminas do complexo B. Olha que legal. Mas isso é super contraditório, porque ovos de granja também a ração é enriquecida. Entendi. Tá? Então, era só para ver se poderia facilitar na hora de comprar mais. Quem já consome, sabe, gosta daquele que consome, continua então. Sem problema sempre nenhum. Naquilo que já está escolhido, né? Que é o de costume. Mas achei muito legal a gente falar do ovo, porque de fato ele já apareceu como vilão, agora ele aparece como mocinho, mas você explicou o porquê, porque a gente não consegue absorver todo o colesterol. Pouco. Exatamente. E tem uma questão também, Carol, que muita gente fala mal, entre aspas, né, da gema do ovo. O problema está na gema, a clara que eu posso comer. Na verdade, o conteúdo de proteína, tanto da gema quanto da clara, eles são parecidos. E a gema ainda, por incrível que pareça, ela é rica em gorduras monoinsaturadas e ômega 3. E aí o que acontece? Hoje se sabe que os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, eles vão sempre se elevar toda vez que eu tiver num alimento as gorduras ruins também com colesterol. Isso vem em defesa do ovo. Embora ele tenha colesterol, a gordura do ovo não é saturada, é uma gordura monoinsaturada em ômega 3, é uma gordura boa. Tanto que há alguns estudos que mostram que até a ingestão do ovo pode aumentar o HDL. Aumenta o LDL, mas você tem um efeito compensatório. Olha, por causa desse ômega 3. Exatamente. Então você tem um alívio até desse ovo. Então o grande vilão, né, das dietas hoje não é tão vilão assim. É um mocinho, desde que não seja frito. Não seja frito. Né, a ingestão recomendada é em torno de um ovo por dia. E é importante, de fato, ficar atento, né? Principalmente se a pessoa já tem uma doença cardiovascular, alguma cardiopatia e diabetes, né? Porque tem alguns estudos ainda, como eu falei, é um assunto ainda bastante controverso, que mostra que a ingestão do ovo pode correlacionar com aumento de diabetes, da incidência do diabetes. Mas também tem estudos que mostram que não. Que é o inverso. Então é aquela coisa ainda que a gente pede cautela. Equilíbrio para consumir, para não, enfim... É equilíbrio. Agora, é um alimento fantástico, sem falar que é um alimento muito sacetógeno. Tem um estudo muito interessante da Inglaterra... Qual é o melhor horário para consumir? Só para te interromper um minutinho, para eu não esquecer, porque... É legal consumir à noite, pode ser uma boa saída à noite, que é um horário que a gente acaba tendo mais fome. E essa a gente sabe que não pode comer muito, por causa da digestão, por causa do sono. Ele pode ajudar o sono? Pode. Na verdade, tem um estudo muito interessante, que é esse estudo em inglês, que eles pegaram 2 grupos de mulheres, tá? E é um estudo longitudinal, assim, de longa data, né? De um tempo bem grande. Pegaram as mulheres que que queriam emagrecer. Numa das mulheres, eles pegaram esse grupo e deram para elas comerem, assim que acordavam, né, no café da manhã, ovo mexido. Né? E no outro grupo, pegaram a mesma caloria, mas não era ovo. A pessoa ingeria cereal integral. E o que eles constataram? Que depois de um período de tempo, as mulheres que ingeriam ovo pela manhã chegavam a reduzir em até 60% mais o seu emagrecimento. Nossa, é muita coisa. É bastante coisa. É evidente, é bom a gente lembrar que tudo isso é associado com a dieta controlada nos 2 grupos, mas houve uma diferença muito significativa. Nossa, muito só com a ingestão do ovo pela manhã. Pela manhã. Né? À noite, a gente também recomenda a ingestão do ovo, só que tem que levar em consideração algumas coisas.
tá? Por exemplo, se a pessoa tem ou não uma gastrite, porque como é uma proteína, o esvaziamento gástrico ele é um pouco lento. Então tem pessoas que às vezes comem o ovo e fica lembrando do ovo a noite inteira. Entendi. Né? E não só comer o ovo também, é importante você agregar esse ovo, que é uma fonte proteica, também com algum carboidrato, de preferência integral. Então, era isso que eu ia te perguntar. Lenta. Eles estão aqui porque eles também podem melhorar essa condição do cansaço e da memória? Eles dão mais energia? Melhora. Na verdade, Carol, todo o cereal integral, todo o alimento integral, ele é extremamente rico também em vitaminas do complexo B. Sempre que você perceber que alguma pessoa está extremamente cansada, sabe? Que ela está com problemas de memória, esquecendo de tudo, provavelmente ela está com déficit de vitamina B, principalmente a tiamina, que é a vitamina B1, tá? Esses alimentos, eles são ricos em ácido fólico e também em vitaminas do complexo B. E isso vai ajudar, de uma forma geral, ao funcionamento do sistema nervoso. Então, integrar esse tipo de alimento na dieta habitual do sujeito é uma coisa muito bacana, porque a gente tem, sim, uma prevenção a esse cansaço. E é evidente, até no início da pauta você falou assim, mas aquele cansaço do final do dia, por que acontece aquilo, né? Parece que você fez muito mais coisa do que você realmente fez, né? Parece, Carol, e é fisiológico, tá? O que acontece? Nós temos um hormônio chamado insulina. A insulina, ela é um hormônio que ela tem um ritmo que na fisiologia nós chamamos de circadiano. Significa que ela tem um padrão de secreção ao longo, né, de determinada hora do dia. E coincidentemente, um dos picos da insulina ao longo do dia é por volta de 4 e meia da tarde. Então você já deve ter percebido, todos aqui, eu creio, né, que quem está assistindo também, que por volta desse horário a gente dá aquela queda na guarda, né? Você dá aquela murchadinha. Dá uma deprê, vai, uma depresinha dá aquele cansaço, exato. E isso tem uma relação muito grande ao pico que a insulina faz nesse período, né? E é natural. É natural. Para todas as pessoas. Isso é fisiológico, mas a gente consegue melhorar isso fazendo o quê? Um pouco antes ingerindo alimentos integrais. Porque se eu, de repente, por volta de 3h30, 4 horas, eu ingerir, de repente, um sanduíche com uma proteína magra, um pão integral, ou até mesmo uma fruta com aveia, né? O que isso vai fazer? Ele vai disponibilizar a minha glicose de maneira gradual e não vai deixar a insulina fazer esse pico de forma tão elevada. Entendi. Conclusão, eu consigo passar por essa fase sem ficar tão derrubado, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então o horário, só pra gente ter uma ideia, é umas 4 da tarde. Umas 3h30, 4. Isso tem uma variabilidade individual gigantérrima, tá? Porque tudo depende da hora que você dorme, da hora que você acorda. E da hora do almoço. Toda hora que almoçou, mas mostra uma coisa importante, né? Que é a necessidade e de fato, a importância de se fazer um lanche à tarde. Então, aquela história de pular o almoço e ir direto para a janta, nem pensar. Nem pensar. Você vai ficar cansado. Não tem como não ficar cansado. E sabe o que eu ia te perguntar? Tem alguma dica para o nosso organismo absorver melhor os benefícios nessa parte nutricional desses alimentos? Porque não tem alguma coisa assim, se eu comer um prato de arroz integral com um suco de laranja, aí pode atrapalhar a absorção, alguma coisa assim? Existem algumas biodisponibilidades de micronutrientes que dependem, na verdade, daquilo que você está ingerindo e do que constitui aquele nutriente. Tem até um exemplo aqui que é típico, tá? Que é o feijão. O feijão, ele é um alimento assim riquíssimo em proteínas, tá? Embora ele não tenha um valor biológico de proteína muito alto, ele tem muito aminoácido. O feijão, ele é rico em ferro, tá? E também em vitaminas do complexo B. Aí, desde pequena, nossa mãe fala assim, olha, é importante comer o feijão para ficar forte. Não era assim que a sua mãe falava? A minha também. Só que acontece o seguinte, o feijão também é rico em ácido fítico, ou fitato. O que esse fitato faz? O fitato, ele é considerado um antinutriente. Então, ele tem um papel de quelar, né? Na verdade, traduzindo, para ficar bem facinho, ele se liga com alguns minerais essenciais do feijão, como o próprio cálcio e o ferro que o feijão tem. Então, o que acontece? Se eu pegar um feijão da forma que ele está aqui, simplesmente colocar para cozinhar, o fitato dele, para você ter uma ideia, ele diminui em 85% a absorção do ferro disponível no feijão. Nossa! Você percebe que é uma coisa muito significativa. E aí? E aí que tem uma dica, que isso serve para todo mundo em casa. Uma das regrinhas para o feijão é o quê? O que eu posso fazer para diminuir o nível de fitato? Eu vou deixar ele de molho.
Então, o que eu posso fazer? O que a nossa avó fazia lá antigamente, né? Que era deixar em molho, né? Em remolho, que elas falavam até. O que você faz? Pega aquele feijãozinho, vou fazer ele no almoço de hoje. Amanhã, ontem, né? À noite, eu já deixo ele de molho. Em 10, 12 horas de molho em água, o que vai acontecer? E você pode até acrescentar um pouquinho de suquinho de limão, uma colher de vinagre, um pouco de ácido. Ele vai aumentar a fermentação do feijão. Entendi. Essa fermentação ativa uma enzima que chama fitase, que diminui o ácido fítico. Conclusão, você aumenta a biodisponibilidade do ferro do feijão. Aí quando você ingere, você absorve mais esse ferro, porque você não tem o antinutriente. Então, muita gente está assistindo o programa agora, que faz o feijãozinho todos os dias, não fazendo desta maneira, deixando de molho, está comendo ali o feijão achando que está absorvendo muito ferro e, na verdade, não está. Não está. Sensacional. Doutor Ricardo sabe tudo, uma coisa impressionante. Por isso eu quis te perguntar a ligação de uma coisa com outra para melhorar a absorção do nosso organismo. Esse é só um exemplo, né? Porque tem uma série de interações. Vamos falar um pouquinho das frutinhas? Claro. As frutas vermelhas, por que a gente trouxe elas também aqui, tá? Há um estudo recente também do Canadá, que muito bacana, que mostrou os benefícios das frutas vermelhas, exatamente correlacionando elas com o desenvolvimento da nossa memória e até a recuperação de memória perdida em sujeitos de idade avançada. Sério? Eles Todas utilizaram. Elas? Então, existe até uma escala, né? Assim, se a gente colocar numa escala hierárquica, o mirtilo seria, né? O blueberry seria o principal, seguido de amora, mas entra todas as frutas do grupo do morango, as cerejas, a uva e também a maçã. A maçã, em especial, ela tem um composto chamado fisetina. A fisetina é um tipo de flavonoide, assim como todas as frutas vermelhas são riquíssimas em flavonoides. Antioxidantes. São antioxidantes e neuroprotetores. Então, o que elas fazem? Elas protegem as membranas dos neurônios e não deixam com que o processo de morte neuronal ocorra. Então, elas têm um papel de preservar aquela vida, né, vamos falar assim, do neurônio. Então, é fantástico, ela tem um efeito extremamente neuroprotetor. Então, quem tem o hábito de consumir frutas vermelhas, digamos que assim, tem aí o cérebro mais protegido. Mais protegido, exatamente, né? E assim, inclusive, o que foi interessante desse estudo é essa capacidade da reversão. A pessoa que estava tendo déficit de memória, ela conseguiu aumentar essa memória, recuperar uma parte dessa memória. E qual que é o grande achado disso, né? Que hoje uma das doenças que acometem muito o processo de envelhecimento é o mal de Parkinson e de Alzheimer, né? Ou doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E embora elas ainda não tenham uma cura definida, já se sabe que a ingestão crônica de determinados alimentos ao longo da vida previne esse envelhecimento neuronal. E as frutas vermelhas fazem parte desse grupo, são extremamente importantes para quem quer se prevenir mesmo de um Alzheimer, de uma doença de Parkinson. Olha que bacana, sensacional. Agora, se a gente fizer suco dessas frutas, a gente vai reduzir essa prevenção ou não? Não, o suco não. Na verdade, o que acontece? Essas frutas, né? Por exemplo, o morango, ela também é rica em vitamina C. A vitamina C ela é uma vitamina extremamente volátil. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você fizer um suco e deixar esse suco exposto, ou até uma maçã, você já deve ter feito isso em casa, acho que todo mundo já fez. Corta uma maçã, deixa ela em cima da pia e volta para vê-la daqui 1 hora. Ela tá toda marronzinha. Por quê? Aquilo é uma oxidação da vitamina C. Então, você tem perdas da vitamina C, que é um antioxidante também fundamental, que vai, enfim, se agregar àqueles radicais livres e ter proteção de membrana. Então, sim, o ideal, pode fazer suco, não há problema nenhum, mas o ideal é você consumi-lo após feito. Uma outra coisa importante também é que algumas frutinhas vermelhas, elas têm quando você bate, quando você faz suco, ainda mais se você não tira a casca, ela pode dar uma amargada. E muitas pessoas acabam adoçando demais. Então, evitar a utilização de açúcares mesmo, né, para esse suco e tentar usá-lo da melhor maneira possível, que é in natura. Bateu, tomou. Maravilha, hora, saúde né? garantida para o neurônio. Na geladeira. Sem deixar muito tempo. Vamos falar um pouquinho do brócolis. O que tem aqui? Brócolis, tomate. Ai, adoro tomate. Ficamos até brincando com eu sou, sabe, viciada em tomate. Minha irmã também. Eu sou um tomate. Eu me sinto uma pessoa tomate, porque eu como tomate o dia inteiro. Tomate é muito bom para tudo. O tomate é fantástico. Ele sempre entra na nossa mesa quando a gente está falando aqui de muita coisa. Ele também é rico em antioxidante, principalmente o licopeno, né, que é
um composto que tem já vários estudos que mostram correlação desse licopeno exatamente, principalmente com câncer de próstata, tá? E a gente tem o nosso amigo aqui que é o brócoli. Esse sim é campeão de audiência e meus pacientes que estão assistindo sabem porque toda dieta eu ponho brócoli para eles comerem. Tem que ter o brócoli. Tem que ter. O brócoli, de fato, é assim, fundamental, ele, né, faz parte do grupo das crucíferas. E qual que é o grande legado do brócoli? O brócoli ele é riquíssimo em ácido fólico. Então, o que se sabe? O ácido fólico já é comprovado que ele tem um papel fundamental também no desenvolvimento do feto. Então, mulheres gestantes têm que ter uma ingestão adequada de ácido fólico, inclusive para o desenvolvimento neuronal do bebê, que está em formação. E ele também é uma fonte, assim, fantástica das vitaminas do complexo B, tanto da tiamina, também quanto da niacina e da piridoxina, que é a B6. Essas vitaminas, elas têm um papel fundamental no nosso corpo, porque elas atuam diretamente na conversão dos macronutrientes em energia disponível. Então, assim, o brócoli, ele acaba atuando naquela questão de eu conseguir converter o carboidrato em ATP, que é a energia que eu vou usar. Ah, é? Exatamente. Ele tem enzimas, né? Essas vitaminas, na verdade, elas vão atuar como cofatores das reações químicas, de reação enzimática. E o brócoli também, ele tem algumas coisas muito interessantes, porque ele tem algumas substâncias hoje que já sabe que, inclusive, combatem até mesmo a H. pylori. Então, assim, pessoas que têm gastrite, hoje o brócolis tem um efeito já comprovado de que ele reduz essa questão da própria bactéria no estômago. Mas ele deve ser consumido sozinho ou se a gente colocar ele, por exemplo, com um arroz integral, melhor ainda? Aliás, essa é uma dica também, né? Muita gente não gosta de comer o arroz integral simplesmente pelo sabor. E essa é uma dica, cozinha junto, põe brócolis com arroz integral, fica uma delícia, né? Você nem percebe. Mesmo, ainda mais essa hora que a gente já está com fome. Eu também. Deu vontade agora do arrozinho integral com brócolis. Exatamente. Tem um estudo muito legal também do brócolis, correlacionando um composto dele diretamente com até câncer de pulmão, para você ter uma ideia. Sério? Reduz? Já se sabe que um composto do brócolis, ele aumenta a atividade de um antioxidante chamado NRF2, que é um antioxidante que ele vai aumentar a regeneração das células pulmonares, principalmente em pessoas que sofrem de DPOC, né, das doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o próprio enfisema. Tá. Então, ele acaba tendo esse papel que é extremamente importante. O brócolis também tem alguns indóis, tá? Esses indóis, eles são fundamentais também, porque eles também atuam como substâncias antioxidantes. E o brócolis, a única coisa que aí sim a gente tem que tomar cuidado é em relação ao preparo dele. É isso que eu ia te perguntar. Se cozinhar o brócolis, perde tudo? Então, não é que perde tudo. O ideal do brócolis, e aí ele tem uma versatilidade que poucas hortaliças também têm, que é o seguinte, o brócolis, quando você congela ele não perde nenhum composto bioativo. Então, muita gente reclama, o brócolis é ruim porque ele estraga rápido. Congela. Compra congelado ou congela, exatamente. Entendi. Que bom. E o brócolis, a melhor maneira de preparar ele é sempre no vapor, tá? Por que no vapor? Exatamente porque ele também tem vitamina C. Então, o que acontece? Muita gente vai fazer o brócolis, faz ele cozido e aí faz a imersão na água. Nessa imersão, você tem perda das vitaminas. Vai tudo pra água, né? Você perde boa parte ali na água e você tem oxidação também de algumas vitaminas que estão presentes no brócolis. Então, fazer o brócolis no vapor é a melhor opção. Ou, nesse caso, comprei, não vou usar agora, congela. Quando eu quiser, eu vou lá e uso. E ele também é um alimento que atua assim diretamente no sistema nervoso. Ele também tem um papel neuroprotetor. Então é um outro alimento assim funcional que ajuda demais, né? Muito. Couve-flor também? Couve-flor também faz parte do grupo das crucíferas. O espinafre também tem esse efeito. Na verdade, principalmente todos aqueles vegetais escuros, né? Verde bem escuro. Agora o brócolis até agora é o campeão de audiência. Esse que delícia, brócolis é uma delícia. E tem baixíssimas calorias, né? Baixíssima. Uma xícara tem em torno de 36, 40 quilocalorias, 100 gramas de brócolis. Passa um pratão de brócolis e diminua nas outras porções, é mais ou menos isso. Exatamente. Ainda em relação ao preparo, Carol, quando você põe na água também, o brócolis ele tem enxofre. E aí esse enxofre muitas vezes também ele é volátil, então ele acaba gerando aquele cheiro desagradável, tudo. Por isso que muita gente fala, não gosto de comer brócolis porque me dá gases.
tem que ver o preparo dele. Por isso que a opção do vapor também é uma coisa legal da gente ressaltar. E ele fica tão saboroso, fica até crocante, é muito bom. Quero aproveitar para fazer uma perguntinha aqui do Twitter, que nosso tempinho está acabando. Deixa eu ver como é o nome dela. Mara Cardoso. Mara, um beijo para você. Ela escreveu o seguinte: Carol pergunta para ele se quando a gente estiver gripada, se é bom ir malhar. Não. Não. De forma alguma. Tá doente, não é para fazer ginástica. Não é. Vamos lá. Por que a gente fala para não se malhar quando está doente? O exercício físico em si, ele gera processos inflamatórios também na musculatura que foi trabalhada. Então, quando eu faço qualquer exercício, eu também vou gerar microlesões no músculo, que são benéficas, né, que vão estar envolvidas na recuperação daquele músculo, no meu processo de hipertrofia. Tá. Só que se eu já estou doente, eu posso agravar o quadro inflamatório. Então, eu costumo brincar falando, né, que lugar de doente é em casa, de preferência, né, que todo mundo precisa trabalhar. Para não ter que ir para o hospital. Exatamente, mas é bom evitar a malhação nessa hora. Melhor e ela disse que você é o convidado, o médico favorito dela que vem aqui no programa. Ah, obrigado. Muito legal, obrigada. A última, diretora, essa é muito boa. A Michele, um beijo para você. A gente pode bater o brócolis com alguma fruta? Pode, é que o sabor eu acho que não vai ficar tão legal. Eu já tentei fazer, já tentei. Também assim, ai meu Deus. Exatamente pela questão do enxofre do brócolis, ele não vai ficar tão bacana, mas não há problema em bater. Não há problema, não vai atrapalhar a absorção nem dos nutrientes do brócolis, nem dos nutrientes das frutas. Não, de forma alguma, mas eu não aconselho não vai ficar bom. Não vai ficar gostoso. Não, já tentei o teste, não vai ficar bom. Você volta um dia... Porque, olha, o doutor Ricardo sabe tanta coisa e ele, pelo que eu percebi, ele é bom na cozinha. Vocês não acham que ele é bom na cozinha? Sua esposa... Ele é bom na cozinha? Eu tô achando que ele tem muita receita. Vem um dia cozinhar também com a gente? Eu venho, eu gosto. Vem numa quarta-feira, a gente faz uma pauta bem bacana e em seguida você faz uma receita no final do programa. Combinadíssimo, Carol. Fechado, diretora, porque ele fala dando a dica de como preparar o alimento. Eu fiquei imaginando, ele deve mandar muito bem na cozinha e as receitas dele, claro, devem ser todas funcionais e ótimas para nossa saúde. Com certeza, obrigada, Carol. viu? Eu que agradeço. Você arrasou mais uma vez. Obrigado pelo sensacional, que pauta super bacana. Então, a partir de agora, quem quer prevenir doenças aí que podem, aos poucos, destruir o nosso cérebro, que pode aumentar o nosso cansaço ou mesmo daquela fadiga, né, aquela preguiça no fim do dia. Olha, tudo isso aqui que você pode incluir na sua alimentação, que sem dúvida vai ajudar muito, né? Muito. Quero agradecer mais uma vez o Dr. Ricardo Zanutto, que é nutricionista e fisiologista. Quarta que vem ele vai estar aqui no Você Bonita de novo. E aí a gente vai começar uma série de dietas, é isso? Perfeito. Vamos começar falando da dieta da proteína. Dieta da proteína. Não percam, que vai ser muito legal. www.nutriu.com.br www.nutriu.com.br. O telefone 0 operadora 11 2532 6858 2532 6858. Muito obrigada. Carol. Mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço. Adorei. Obrigado.